Olá, boa noite. Boa noite, Clarissa. Boa noite, Girlene. Que alegria. Então, hoje é terça-feira, né? Vamos aqui conversar com a autora Girlene Werle, né? Ela que é poeta. E vamos aqui começar uma live de pré-venda, né? Lançamento da sua pré-venda, da sua obra. Né? Então a Girlene é poeta, é nascida em Araruama, Rio de Janeiro, mineiríssima de coração. Há anos morando no interior de Minas, tem formação em dança-terapia, é graduada, mestre e doutora em letras pela UFSJ e pela UFMG. Sinto que escrever é como dançar, pegar-se uma palavra e vamos trocando os pares ao ritmo e ao sabor de cada uma, coreografando as mais infinitas possibilidades do tempo e no espaço, em um inaceitável encontro entre corpo e escrita. Maravilha. Essa é uma pequena bio da autora que já chegou aqui e a gente vai ter o prazer de conversar. Já vou chamá-la. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Cibele Laurentino, também sou escritora e sou poeta e vou aqui já fazer o convite para nossa amiga. Já mandei o convite. Olá! Olá! Boa noite. Deixa eu só Boa distanciar noite! um pouquinho. Como vai? Tudo bom? Muito bem. Acho que eu vou aumentar o som aqui. Então, fica à vontade. Seja muito bem-vinda. Uma alegria imensa estar aqui com você hoje e a gente poder falar um pouco sobre você em especial e sobre sua obra. Então, eu falei aqui uma pequena bio sua, mas eu gostaria que você, por favor, se apresente aí para as pessoas que ainda não te conhecem, para que possam, dessa forma, conhecer um pouquinho de quem é essa poeta. Bom, é tudo verdade, né? O que você disse. Eu moro em São Vicente de Minas, que é um interior bem pequeno, uma cidade de 7 mil habitantes. Já moro aqui há quase 30 anos. E eu já morei em muitas cidades de Minas, por isso que eu me considero mineira. Foi só o nascimento mesmo que foi no estado do Rio de Janeiro. E nessas andanças, eu estudei também, né, em várias cidades. Tanto é que eu moro em São Vicente, mas comecei a minha graduação em São João del Rei e terminei em Belo Horizonte, né? E de maneira itinerante eu fui assim construindo assim relacionamentos, saberes. Pena não ter podido estar sempre num centro maior, onde eu sinto que as coisas acontecem com mais efervescência. Mas, felizmente, né, a internet nos ajuda. Inclusive, os cursos de dança que eu comecei a fazer, quando eu comecei, eram muito raros. E depois foi ficando bem tranquilo, assim, viajar e ter contato pela internet. Bom, então, um fato curioso é que eu me casei criança. Se casou criança? Eu me casei com 17 anos. A minha filha nasceu, eu tinha 18. E Nossa. aí eu planejadamente tive a segunda, a primeira não foi planejada, a segunda foi. Estou com meu marido até hoje, um casamento Coisa muito feliz. boa. Parabéns. E aí só Quantos depois, anos, tá? hein? Quantos anos de casada? 30 anos. 30 anos. Uma 30 vida, né? anos. Uma vida. E aí foi só depois que eu tive minhas duas primeiras filhas, né? Elas já estavam um pouco maiores, é que eu voltei a estudar. Porque quando eu tive a primeira, eu estava encerrando o ensino médio. Então eu tive um momento, né, de me dedicar mais às duas. E quando a segunda já estava com 3, 4 anos, eu resolvi voltar a estudar. E fiquei bem indecisa no início, mas quando eu tive certeza que ia fazer letras, também assim, foi um caminho muito
feliz. Só que também nessa época eu comecei a fazer meus cursos de dança. Eu não tive uma formação em dança na infância e adolescência, porque sempre mudando muito com os meus pais, a gente não tinha condição financeira também de fazer cursos particulares, na escola particular, nada. Mas sempre caminhou junto esse desejo das letras e o desejo da dança, realizando os dois de uma forma bastante tímida, mas fui caminhando com os dois durante muitos anos. Então, quando eu comecei a fazer dança, foram danças populares, dança oriental, dança do ventre, e estudando, praticando. Fiz o meu curso de letras de uma forma muito intensa, mesmo sem morar na cidade. Eu ia e voltava todos os dias, uma viagem de 1 hora, mas era muito gratificante, muito gratificante. Era um universo realmente muito estimulante para mim, estar em meio às letras. Até me senti assim, hoje eu vejo muito volúvel. Eu entrava num assunto, eu amava. Entrava no outro assunto, eu amava também. Entre linguística, literatura, eu fiquei durante um tempo dividida, mas tive que me decidir. Quando eu decidi, eu fui para literatura. E rapidamente tive também que escolher um orientador que era do teatro. Então, grande parte do meu percurso acadêmico foi estudando arquivos teatrais e biográficos. Durante a graduação, eu fiz 2 anos de iniciação científica em arquivos teatrais, já trabalhando os conceitos relacionados à biografia. E quando eu fiz o mestrado, ainda continuei nesse caminho. Depois, eu fui para a UFMG fazer o doutorado, e aí é que começou a ficar mais relacionada à questão do corpo. Eu passei 1 ano estudando, cumprindo as disciplinas, sem ter muito fechado o meu projeto. A gente tem, no primeiro ano, um tempo de 1 ano para fechar o projeto. E quando eu fechei, eu vi que era a questão do corpo. Eu estava trabalhando com 2 grupos teatrais, que era o Teatro Experimental do Negro e o Teatro Profissional do Negro. Eu escolhi peças de um grupo, peças do outro grupo, e trabalhei questão de corpo e identidade, fazendo a literatura comparada entre os 2 grupos. E foi um trabalho muito feliz, intitulado A Dramaturgia do Teatro Experimental do Negro, TEM, e do Teatro Profissional do Negro, TEPROM, Corpo e Identidades. Então, é um trabalho que foi, lógico, né? Denso, mas que por muito tempo eu deixei adormecido. Eu defendi em 2017. Em 2017 também eu estava me formando, tendo uma formação em dança-terapia do método Maria Fuchs, que é uma argentina maravilhosa, que está quase a completar 100 anos. Então, assim, foi muito interessante como eu fui caminhando com as 2 coisas junto. E assim que eu terminei os 2 cursos, a demanda na minha cidade em dança sempre ficou meio que a cargo de mim, porque a gente não tem aqui nem concorrente, praticamente, na dança. E eu fui seguindo. Trabalho com crianças, com adultos, especialmente mulheres, né? Porque eu trabalho muito a questão do feminino, do autoconhecimento, um trabalho de autoestima com as crianças, uma dança bastante lúdica, que às vezes entra também por uma linha da história, né? Da narrativa. E eu tenho feito os meus shows no final de ano, que são as mostras do que a gente trabalha, né? Com um roteiro assim mesmo, com uma historinha, né? Que vai se desenrolando. Tem sido muito bom. E este ano, que foi no início do ano que eu decidi que já tinha poemas em condição de serem jogados ao mundo, é que eu via a profunda coincidência de tudo. Mesmo que tudo tenha caminhado junto durante todo o tempo, isso não era muito claro, isso não era consciente, eram desejos que se apresentavam sem eu ter mesmo assim, pensado sobre isso. O livro mesmo, ele aconteceu porque eu trabalhei uma mentoria ano passado, eu fui mentorada, né, por uma poeta que eu admiro demais, que é a Adriane Garcia. A Adriane Garcia estava sendo entrevistada no
no programa da Vanessa Passos, que hoje é uma referência para nós, né? Tem muitos alunos, referência em escrita, em venda, em curso de escrita criativa. E quando a Adriane foi falando o que é poesia para ela, como é que ela gosta de escrever, que poesia ela gosta de ouvir, eu falei assim, gente, é dessa poesia, né? Que eu também quero fazer parte. É isso que eu quero fazer e é assim que eu acredito. E eu já tinha muito arquivo, muita coisa escrita. E aí eu ousei convidar a Adriane para me mentorar. Falei assim, Adriane, eu tenho uns textos e eu preciso de um olhar seu. Tem que ser um olhar de alguém que pense como você pensa. E ela nem estava com mentoria aberta nem nada. E aí ela aceitou, abraçou a minha ideia de trabalhar esses textos. De cara, assim, eu mandei acho que uns 10, ela falou assim, vamos embora. E aí, todo mês eu mandava uma remessa e durante um ano a gente trabalhou, no final eram mais de 100 poemas. E aí eu fiz uma pequena seleção, porque eu falei assim, gente, mas depois de trabalhar, de eu ficar tão assim, satisfeita com o resultado, eu vou deixar isso quietinho, dormindo até quando e por quê, né? E aí foi então que eu falei assim, não, eu vou fazer um livro, eu vou selecionar as que eu gosto, mais ou menos por uma temática, o que se costura, como disse ela, é um poemão, juntando todos, aquilo tem que ter uma coesão, né? Uma costura. E foi assim. Depois eu vi a oferta de chamada de originais da editora Folheando, conheci alguns escritores da editora, e aí entrei, fui selecionada, estamos aí. Maravilha! Linda trajetória, né? Linda trajetória sua com essa questão da dança, né? E o quanto a dança também é poesia, né? E eu queria que você contasse pra gente, que eu acho muito curioso, o começo de tudo, né? Quando foi que começou a questão da poesia? Que você se viu com essa necessidade de escrever poesia, teus primeiros versos? Como é que foi esse atravessamento seu, né? Para poder chegar aí, a essa construção, a esse livro, que você teve essa mentoria, mas antes da mentoria já se existia poesia, né? Então, Sim. como é que foi esse início? Quando é que começou? Quando você se viu realmente que escrevia poesias? Bom, eu acho que eu sempre fui muito expressiva, mas talvez me expressar verbalmente, ou me expressar só pelo corpo, que não era pouco, talvez ainda não fosse o suficiente. Então eu tinha rompantes de escrita, eu tinha crises de escrita. Então teve uma fase que eu tive diário, né? Na adolescência eu tive diário, alguns. E nas aulas, na escola, eu sempre gostei muito de escola, sempre gostei muito de produção de texto, independente se era descrição, narrativa, eu sempre gostei de escrever. Não guardei quase nada do que eu escrevi. Acho que eu tinha tive pouco estímulo de escrever, assim, para concurso. Essas coisas não eram faladas, né, antigamente, para se destacar, dentro da escrita, não. Eu escrevia porque era um desejo de escrever. E aí, quando eu entrei no curso de letras, essas crises de escrita, essas crises poéticas, elas eram assim mais frequentes, mas não necessariamente a poesia. Eu escrevia, simplesmente escrevia, sem assim um objetivo assim, este texto será uma poesia, este texto será, sei lá, vai contar uma história, né? Eu ia escrevendo. Um pouco, às vezes, tinha esse caráter de diário, um pouco saía poema, e às vezes eu passava um dia inteiro querendo escrever. E às vezes esse dia inteiro virava uma semana. E ao mesmo tempo que eu ia escrevendo, que iam brotando novas coisas, eu ia revendo o que eu ia escrevendo, até que chegava um ponto que parece que secava, assim. E eu falava assim, não vou mexer mais, porque tem uns que até que estão bons, mas tem uns que estão ficando assim, meio chatos, eu não estou sabendo o que fazer com eles. E aí eu ia largando. Então, ao longo desse tempo todo, eu entrei no curso de letras em 2000, não lembro, 2001. Nesse tempo todo eu sempre tive essas crises, uma vez, duas vezes por ano eu tinha. Então eu escrevia, despejava. Às vezes era por alegria, às vezes era por incômodo, às vezes era por inspiração de alguma coisa que eu tinha lido mesmo. Não tem muito um porquê escrever, não. Acho que meio que qualquer coisa podia dar o gatilho, né, da escrita.
E aí eu até tive assim um tempo pensando em escrever um livro, mas me senti sozinha. Eu tinha uma produção muito grande de livro, de poemas sobre dança, e também não sabia muito o que mexer. Assim, eu queria alguém, eu queria um olhar de alguém que não falasse, ai, tá lindo. Gente, para falar tá lindo, sempre tinha muito. Isso me incomodava. Ai, tá lindo, tá lindo. Eu falei, mas não é isso, não pode ser simples assim, não é simples assim. Então, era a expressão ali, né? Era a minha expressão no papel. E aí, essa expressão precisava ser modelada. Depois que eu comecei a ter cursos e dicas e seguir, né, alguns autores, eu fui percebendo como era necessária essa lapidação que aconteceu e que eu não posso ficar mais sem, né? A gente brilha tirando, às vezes, cortando, né, mais da metade do que escreveu, ganha potência a palavra. Então, essa coisa da síntese também, que eu não tinha, eu buscava isso. E esse livro, eu acho que ele alcançou um bom grau de síntese. Os poemas, eles não são gigantes, quase nenhum é muito grande. Eu diria que são médios alguns, né? Alguns curtos. E eu acho que essa necessidade, esse poder da síntese, foi me tornando, assim, foi me apaixonando. Uma outra escritora da Folheando, que eu gosto demais, é a Ana Luz. Ana Luz escreveu Quadras recentemente, e são poemas curtíssimos, altamente potentes. E a gente vai conversar junto semana que vem, porque eu acho que a gente precisa mesmo desse espaço de divulgar a arte pela internet, já que a gente não pode se encontrar pessoalmente, né? Com Assim, certeza. na maioria das vezes fica difícil. Você, olha só onde você está, né? Exatamente. Estou E aqui a na gente está aqui, Paraíba, né? coisa Do outro fantástica. lado, né? Isso é uma maravilha, sem dúvidas. A própria editora, a Folheando, é lá do Pará. Quem imaginar que eu ia publicar por um livro lá do Pará? E é assim que as coisas acontecem, sem a gente ficar pensando em detalhes que, se a gente pensa antes, talvez vira um empecilho, a gente acha que vai ser um problema e não é. Exatamente. A internet nos aproxima muito de muitas coisas, inclusive dos nossos sonhos, né? Sim. Gilene, e depois desse processo, né, de reconhecer essas poesias, de lapidá-las, aí vamos aí a parte de ir para o mundo, né? Que eu acredito que o seu coração deve estar assim super feliz, né, com esse livro, com esse novo projeto. Você teve medo de mostrar para o mundo essas poesias? Não, não mesmo. Não mesmo, é o contrário. Eu acho que o livro, no final das contas, ele virou um grito necessário, não meu. É um grito coletivo, é um grito comunitário, é um grito de mulheres, é um grito de corpos, né? Que estão encarcerados em ideias, em tradições, em conservadorismos que não ajudam a gente, né? E que limitam não só a gente no dia a dia, como limitam a gente a criar qualquer coisa, a co-criar a própria vida, a co-criar a roupa que você veste, a repensar tudo o que a gente faz, porque a gente não faz nada fora do corpo, né? E aí, quando eu falo do corpo, eu também falo do corpo da palavra. Que eu também posso moldar, posso mudar. Olha a liberdade, que é você ter a palavra na sua mão, né? Que vá para a boca ou não, mas a palavra ali, podendo também ser esculpida, é uma forma de lidar com o corpo, né? Porque a palavra fala muito. Então, estar com esse grito no mundo me deixa muito feliz, muito feliz. Muitas pessoas já comentaram comigo que ficaram curiosas por causa do título. O corpo sabe que é terça, mas se distrai. Como assim? Porque terça, né? E o título é um verso de um dos poemas.
E depois que eu decidi que ia ser esse o título, quanto mais o tempo passava, mais eu via que ele fazia sentido. E é lógico que tem lógico mesmo, né, que tem um sentido muito simbólico nessa terça-feira. Ela só não pode ser sábado e domingo. Porque sábado e domingo já é o dia da gente distrair. Já é o dia da gente se afastar de algumas obrigações. Não todas, né? Mas de segunda a sexta, quem se acha no direito de se distrair, de se desviar, né? De sorrir meio fora de hora, de sonhar, de se espreguiçar. Então, a terça é simbólica dos dias de trabalho, dos dias que a gente está conformado em alguma coisa que não necessariamente é só alegria, claro, né? Ninguém é feliz o tempo inteiro. E mesmo um trabalho que seja a nossa escolha, também dá trabalho, também cansa, né? E em meio a esse trabalho, em meio a esse esgotamento, como lidar com o pensamento, como lidar com o corpo, né? Sim. Que tá falando com você e você tá ouvindo, o corpo tá te falando alguma coisa, você tá ouvindo. Então foi muito bom, assim, para algumas poucas pessoas que eu expliquei o porquê do título e por que caminho o livro caminha, muitas pessoas se identificaram, mas muitas mesmo, especialmente as mulheres. Uma identificação muito grande. Nossa, mas eu acho que estou precisando ler isso. Nossa, mas eu também penso nisso, sabe? Maravilha. E daí você selecionou quantos poemas? Nossa, gente, vocês me desculpem. Como eu não estou com livro físico, né? Ele está na fabricação. Eu não sei. 40 e alguma coisa. São 40 e poucos. Mas hoje eu estava revendo as folhas aqui, selecionando alguns. Eu sou muito apaixonada por eles. A gente pensa assim, ai, nossa, mas um livro inteiro falando do corpo, que chatice, né? O corpo, como assim, né? O corpo história, o corpo tempo, o corpo medo. Então nunca é um poema igual ao outro. Os temas, eles se diferem bastante. Alguns são mais suaves, alguns são mais agressivos, alguns mais diretos, alguns mais subjetivos. Falar da loucura, né? Do corpo e do que a gente abriga, das ousadias. Então, os temas são bastante amplos. Eu tenho dito que é um livro para todos os públicos, mas a forma de abordar isso, é claro que varia, né? Conforme o público, a gente usa uma outra linguagem para discutir o tema. Eu dou aula para alunas de 10 anos, aulas de dança. Sim. E tenho lido os poemas para elas têm gostado. E eu estou assim, muito satisfeita. Elas vão fazer uma surpresa aqui na minha cidade no dia do lançamento. Que lindo. E todo mundo vai ficar assim, surpreendido. Eu tenho certeza que está todo mundo aqui super curioso por esse livro, por essa sua poesia. Então, compartilha com a gente pelo menos uma poesia. Foi difícil mesmo escolher. Eu não sabia por que caminhos, né? Olha, começar. Mas eu gosto muito. Estou me sentindo muito privilegiada, que eu já li o livro, né? E eu já também separei uma poesia que eu achei muito linda, muito difícil realmente de escolher uma. Porque o livro acho difícil, lindo. O livro é muito bonito. A poesia da Girlene é muito rica, né? Eu já adianto para vocês. Então, fiquem ansiosos e ansiosas, porque vale muito a pena essa ansiedade. Por favor, com você. Quero ver a sua poesia. Drama onírico geográfico. Sentindo-me barroca, acordei reentrâncias de mim, que se confundiam com as do lençol. Num vago céu, sem chão, em pelo e pleno sono, quis alongar, mas tudo era curvo, turvo e circular. O pensamento opaco, bordado, incompleto. Entre o barroco e o rococó, eu delírio, de tombo espiral. Busquei reunir
as ideias, as tintas indistintas da minha pele. Quis encontrar o fio, não me desviar das linhas da palma da minha mão. Abri os olhos e não. Vi que partes minhas me esperavam esquecidas. Vi-me em camadas e dobras. Não era uma réplica de Bernini. Era um devaneio perdido em alto amar. Minha própria geografia. Uau! Muito linda, muito bonita. Muito bonita. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer para essa poeta, podem ficar à vontade. Podem mandar perguntinha. Né? Eu tô vendo aqui, conhecida, tem aqui a Alice Miranda, a Adriana, a Estela, gente, a Heloísa. Tem aqui o João, por incrível que pareça, me vejo inspirado nesse exato momento. E quando terminar aqui, vou escrever também. Maravilha, João. A Geórgia, bravíssima. A Geórgia também é autora, maravilhosa. Nossa, a Andréia, a Rosângela. Muito bem-vindos e muito bem-vindas. Quem tiver alguma perguntinha, pode mandar aqui para a autora, tá? Que doce esse poema. Verdade, João. João muito lindo. É um sobrinho muito querido, um artista, um ator, que também é poeta. Olha, então, assim, estamos de mãos dadas aí nesse caminho. Então, eu separei uma poesia aqui, não sei se você me autoriza a ler. Também Claro. Não sei se eu consigo, que eu estou super emocionada. Poesia é algo que mexe muito comigo, eu não sei porquê. E eu fico muito emocionada com poesia. Eu peço desculpas para vocês se caso eu não consiga. Mas veja só, eu achei muito linda essa. Só sei sentir. Por isso dei para escrever o que me rouba. A paz. Sobre o que me causa transbordamentos. Sento e escrevo. Pensando que será uma coisa que quase nunca é permitido que o branco da tela se tinja. Enquanto retorna a ideia inicial, mutante e fungida. Leio, releio, de olhos fechados, vejo o que cheira, o que fere, a carne do verbo, o casmurro, Pleonasmo. Pesquiso a palavra mais próxima e, se der sorte, a exata. O vômito quente prossegue se espalhando em metamorfose, até que ele firme algumas coisas. Que ele firme alguma consistência. Isso. Um corpo esboço, uma esperança em gota, um corpo de lágrima ou algum contentamento. Esse poema eu achei muito lindo e abaixo dele tem uma observação. Sim, Gostaria sim. que você falasse sobre. Mas lê a observação, por favor. Eu acho que eu não fiz a impressão. A observação é: às vezes parece que o poema está pronto, mas às vezes não. Mas eu tenho que ler. Eu vou ler para você. Ó. É a questão da escrita, de como é que acontece, né? E de como é que ela sai meio esparramada, quente, meio fervendo. E eu tenho pouco controle desse início da criação. Pouco controle. O que tiver que sair, vai saindo. Por isso eu coloco o vômito. Não é para ficar uma coisa nojenta, né? Porque é o que eu sinto mesmo. Você não tem controle sobre o que sai. Não tem. E aí depois você vai recortando, recortando. E de repente alguma massa, alguma coisa com mais consistência vai se formando. E aí sim você começa a olhar aquilo para alguma coisa que vai fazer sentido. O pior
é que acontece dessas criaturas não ficarem prontas nunca. Mas também acontece de ficarem. E eu voltar a ter as narinas livres para respirar e a cabeça fria para tomar um banho e esquentar o jantar. É muito linda. Linda, linda, linda. Porque às Gente, é vezes, muito linda. enquanto não fecha ali, eu não quero sair. Não quero sair da cadeira, não quero sair da tela, enquanto eu não dá uma fechada naquilo. Não, não é, mas não é, mas não é, mas não é. E aí na hora que sai, aí eu posso sair da cadeira. Senão eu não saio, não quero sair, não quero. Tem umas perguntinhas aqui. Posso ver? Claro, claro, pode ser. Alguém Quanto tempo você demorou para escrever? Quanto tempo eu demorei para escrever? Então, essa pergunta, ó, onde você escreveu a primeira vez? Eu não entendi bem o onde, né? Porque eu tenho escrito no computador, eu escrevo muito pouco à mão, quase nada à mão, escrevo no computador. Talvez a maior parte do que eu escrevo foi depois que eu entrei na faculdade, então ficou entre os arquivos, né, do computador. E às vezes o que acontece? Quando eu vou revisitar esse arquivo, às vezes eu quero mexer num poema, eu arranco ele inteiro, arranco tudo. Às vezes sobra um verso, dois, mas eu tenho uma outra ideia completamente diferente, aí ele começa todo de novo. Então, esse onde é isso. Mas eu já publiquei em antologia no início da pandemia. No início da pandemia, eu comecei a ler muito, muito, com essa coisa da dança e de ter ficado muito tempo no caminho acadêmico, a gente não tem muito tempo de ler o que quer. A gente tem muita obrigação de leitura. E aquilo, assim, eu precisava dar uma espairecida. Então, eu fiquei alguns anos, 2 anos, sem ler quase nada, assim, para distração, né? E aí, quando veio pandemia, eu comecei a ler os livros queridos que eu tinha guardados aqui, comprados e não lidos. Gente, mas foi assim, uma loucura. E eu fui seguindo algumas lives de gente que eu gosto de acompanhar, e eles iam citando outros livros, e aquilo foi assim, foi de uma fermentação tão forte, tão forte. E engraçado que na mesma época eu comecei a fazer pão de fermentação natural. Eu tinha o sonho de aprender a fazer pão e nem imaginava o que era um pão de fermentação natural. E aquilo, o pão fermentando, eu cuidando daquele fermento, né? Da levedura, daquela vida. E também lendo, aquilo estava também em simbiose comigo. Foi um ano assim, fazendo pão e lendo muito e escrevendo. Então tem coisa muito antiga que ou eu não mexi, mas também não quero publicar. E ao mesmo tempo tem coisa que eu mexi e sempre tem coisa nova. Então não dá para saber assim quanto tempo demora, né? O que eu percebo hoje é que hoje talvez eu precise de menos olhares sobre os meus poemas. É lógico, qualquer olhar é bem-vindo, mas eu digo assim, para eu ter uma confiança, uma segurança de falar que o poema está pronto. Entende? Antigamente, antes dessa mentoria, antes de todas essas leituras e cursos que eu fiz, eu tinha uma maior insegurança. Eu falei assim, mas será que isso está bom? Será que não está muito pessoal? Será que não está muito subjetivo? Porque está muito claro para quem está escrevendo, para quem escreveu. Mas para quem está lendo, a pessoa não está na sua cabeça, né? E o poema sempre corre muito esse risco. Muito, muito, muito. Sim. Tem muitos poetas que eu admiro, mas que tem alguns poemas que eu acho indecifrável, sinceramente. Assim, só eu conversando com a pessoa. E se ela já morreu, a chance, né, não existe. Então, eu tento ter esse cuidado. Não sei se eu consigo, mas eu gosto que... Não quero que as pessoas entendam o que eu escrevi da forma como eu escrevi. Não, mas eu quero que elas consigam compreender alguma coisa que faça sentido, que de repente os encante, ou os incomode, ou os lance uma dúvida, ou lance uma questão, uma luz sobre um objeto, ou sobre alguma questão que ele não tinha pensado por aquele ângulo, sabe? Perfeito. Penso que o poema, ele deve fazer a gente mexer alguma coisa dentro da gente. Alguma coisa. Não é aquela coisa, ai, que lindinho, que fofinho. Pode ter um poema fofinho, lindinho. De vez em quando acontece, sai algum, né? Mas eu tenho gritos aqui que eu não quero conter e gritos que eu estou dizendo que são coletivos, que eu quero fazer parte desse coro.
E a minha forma de expressar esse grito é dançando, então eu vou dançar. A minha forma de fazer isso é escrevendo, então eu vou escrever. Outra pergunta. Então, onde aí? Ah, não. Aí, no início da pandemia, eu abri uma página no Instagram, que eu usava pouquíssimo o Instagram. Aí abri o Verlírica, porque meu sobrenome é Verli, e eu fiz o trocadilho do lírico, né? Verlírica. E aí, com essa coisa do Verlírica, eu fui convidada por um grupo de mulheres a fazer parte de uma antologia chamada Damas de Ferro. Foi uma experiência maravilhosa. Eu tinha que contribuir com um conto. Seria uma coletânea de contos, todos os contos escritos por mulheres, falando sobre mulheres. E ficou muito linda a edição e tal, mas eu não tive contato com as outras escritoras, de conhecer os textos, de conversar sobre os textos. Foi só isso que eu achei que, sim, que era uma expectativa que eu tinha que não se realizou. Mas, de qualquer maneira, foi um trabalho que me estimulou muito. Eu tive contato com as editoras, né, com as coordenadoras do projeto, e isso foi muito legal. Então, eu lancei um conto nessa coletânea. Depois, esse mesmo projeto fez uma seleção de poetas para um lançamento de um livreto de poemas de amor. Aí eu fui selecionada, aí tenho 4 poemas nessa antologia. E tem alguns poemas numa revista literária, Mirada. E este ano eu tive a felicidade de ter 3 textos aceitos no selo Off Flip, né, de 2023. Então, eu mandei um conto, uma crônica e uma poesia, os 3 foram aceitos. Então, assim, fiquei muito feliz. Eu resolvi participar da edição da poesia, então, na antologia, quem for adquirir de poemas desse selo, eu vou estar lá. E o selo que eu entrei, a coletânea que eu entrei é o Nós, Escritas Femininas. Então, estarei na Flip para não só conhecer o evento, que eu nunca tinha tido oportunidade, e estarei lá no dia do lançamento desta antologia. Maravilha. Bom, né? Muito bom. Muito bom Outra mesmo. pergunta: quanto tempo você demorou para escrever? Então, para escrever o livro, vamos considerar uns 2 anos, né? Mas pensando que em alguns poemas eu já tinha e foram retrabalhados, alguns foram novos, então no máximo 2 anos. Maravilha. Com mais? Não. Isso, sou poeta e escrevo na escola na hora do recreio. Então, quem é poeta é assim, não tem hora, não tem porquê. Ah, por que você escreve? Eu preciso escrever. Né? Ah, não tem tempo, mas no pouco tempo que tem, a gente quer escrever. Então, quando a gente gosta de escrever, a gente escreve. Não tem nada assim que faz, não tem tempo. É lógico que a gente gostaria de ter mais tempo, porque aí você estudaria mais, você leria outras pessoas, que quanto mais a gente lê, mais a gente se enriquece e quer compartilhar de temas que às vezes a gente nunca pensou, né? O que mais te inspira? O que mais me inspira? As mulheres, em primeiro lugar, e a natureza. E as mulheres e a natureza, para mim, é uma coisa só. Né? Isso eu aprendi com a dança-terapia. Porque na dança-terapia, nesse método que eu estudei, a gente se vê muito vento, a gente se vê muito verde, muito planta, muito galho, muito raiz. A gente não é outra coisa, a gente é isso, né? E aí, além disso, o que a gente faz na vida, no caso, como mulheres, também é muito inspirador. Como que, apesar de tudo, as mulheres desde sempre têm se virado e têm dado conta e têm segurado, né, a barra da humanidade. Exato. Verdade. Gisane, é engraçado que quando eu lancei meu livro de poesia lá em 2019, eu estava passando por um luto, né, Girlene, desculpa. Eu estava passando por um luto muito forte, muito duradouro, e eu acho que tem umas 4, 5 poesias que eu selecionei para estar nesse livro, que falava exatamente do luto. E é interessante como, falando dessa questão de como o leitor vai ver sua poesia, né? O que ele vai sentir,
o que você disse e o olhar desse leitor, né? A diferença. Né? Que o livro, quando ele vai para o mundo, deixou de ser só você e sua escrita, né? Tem aquela questão de como os leitores vão se ver dentro daquela escrita. E enquanto eu falava de luto, alguns leitores viu como declarações de amor, né? E eu achei interessante que teve um que falou assim: eu mandei essa poesia para minha namorada e ela achou linda. Então era uma poesia que para mim eu estava falando do luto, da dor, então dessa dor relacionada ao luto e ao meu pai, né? Enquanto que para ele já viu por outro lado, né? E é muito interessante isso. Quando você vê a sua escrita, a sua poesia tomar outros rumos que não foi a sua emoção exatamente quando você escreveu, né? Então, eu acho isso muito bonito, sabe? É muito bacana. É bonito mesmo. Mas E uma outra coisa que me inspirou muito nesse livro foi a minha mãe, que eu perdi em 2016. Em 2017 foi difícil processar e agora está mais tranquilo. Mas por muito tempo, eu fiquei enxergando minha mãe de uma forma que eu nunca tinha visto. E passei a vê-la onde ela não estava e vê-la muito em mim. Então, tem vários poemas que falam de minha mãe. A Filha da Tristeza, por exemplo, né? A minha mãe era uma mulher muito atormentada, muito angustiada, muito, muito, muito. E eu sou uma pessoa muito alegre, muito feliz, muito solar, muito do sorriso. Mas quando eu fico triste, eu olho no espelho e vejo a minha mãe. A minha mãe tinha momentos de alegria, efusiva. Eu sou uma pessoa efusiva, esfuziante também. E sou mais feliz, né, mais alegre do que triste. E a minha mãe era o contrário, ela era mais triste. E quando eu fico triste, eu não vejo outra pessoa senão a minha mãe. Então eu olho no espelho, é tudo, é olho, é tudo, é a minha mãe ali. é interessante, né? Bem, enfim, vamos falar agora da capa, que ficou muito bonita. Né? Você não vai poder mostrar, né? Mas você pode falar sobre ela. Claro, claro, claro. A capa, na editora Folheando, tem uma das diretoras que é a capista, que é a Gisele Góes. Então, ela entrou em contato comigo e falou assim, o que você gostaria, né? Primeiro ela quis entender o título, né? Para ver que desenho teria a ver. Eu mostrei algumas capas, inclusive da própria editora, que eu gostei. Falei que eu amo azul. Eu amo azul. Eita, E coincidência, olha. eu gosto muito de azul, muito. E é uma declaração assim que também tem pouco tempo. Parece que eu gostava muito de azul na infância. Na adolescência, não lembro. Aí depois ficou um azul meio dormido, sabe? Eu falei assim, gente, ficar com essa mania de azul, e eu abandonei o azul. Hoje em dia, tudo que eu posto tá azul. É o brinco, é a echarpe, é a unha. Adoro. Mas aí eu falei, se pudesse ser uma capa azul, agradeço, falei para ela. E o corpo distraído, eu quis dizer isso para ela. Eu falei assim, olha, eu gostaria, né, que a capa tivesse essa ideia de um corpo, mas não de um corpo formal, né, de um corpo idealizado, nada assim. Mas que fosse uma sugestão de corpo e de um corpo em movimento, que eu sou a favor do movimento sempre, do corpo e das ideias. Aí ela falou assim, aí na hora que ela me mostrou, não teve muito o que eu dizer, era aquilo, né? E o que eu achei mais legal é que tem uma das linhas que sai da capa, né? Então é como se o corpo tivesse escapando da capa. E ele escapa mesmo. Não tá ali, ele vai transbordar. A ideia é essa. Muito lindo, Um muito lindo. transbordamento. A capa está muito linda, o livro está Parabéns a Gisele. Assim, já vi várias capas dela, muito lindas. muito bonita mesmo. Parabéns. Agora,
Essa live é uma live de lançamento, uma das lives de lançamento da pré-venda do livro. E eu gostaria que você comunicasse para as pessoas. O livro está na pré-venda, como é que as pessoas fazem, dá a Então, receita. o ideal é comprar na pré-venda porque você garante algum benefício. No caso da Folheando, o benefício que ela dá é o frete grátis. Frete grátis, para quem está acostumado a comprar livro, a gente sabe. Vale muito a pena, porque o frete no Brasil, às vezes, é mais caro que o livro. O livro saiu por um preço muito acessível e ainda com o frete grátis, eu acho que é uma oportunidade que a gente não pode esperar muito, porque depois que lança mesmo, eu não sei se eles vão manter o frete grátis. Então, é uma garantia que eu posso dar agora. Se vocês quiserem comprar, vocês podem entrar na editora Folheando. Pode digitar lá no Google. O corpo sabe que é terça, mas se distrai. Folheando, já vai sair direto e você compra. Ou então vai lá no meu perfil no Instagram, tem o link lá. Na minha página no YouTube, tem o link lá. No meu Facebook, tem também. Então, meu Facebook é Girlene Verli. O meu Instagram, eu tenho dois. Eu tenho o Autora Verli, tenho Girlene Verli. E eu tenho uma página no YouTube. É uma página humilde. Não tem, assim, muita publicação, não. Eu tenho mais vídeos das minhas mostras de dança e tem uma pasta extra que são vídeos poéticos. Mas lá também, no perfil do YouTube, também tem o link da Folheando. Digitando no Google o meu nome ou o nome do livro, escritora Gilene Verli, já vai aparecer o site da Folheando. É bem simples de adquirir. Maravilha. Então, essa live vai ficar salva, tá? Vou fazer collab com você, então ela também vai aparecer no seu perfil, vai estar aqui também no nosso perfil. Aqui vai estar o Instagram da autora, eu vou colocar também o Instagram da editora. Então, caso vocês se percam nesse endereço, só é chegar e procurar através do direct, não é isso, Gerlane? E você explica direitinho como que as pessoas fazem para adquirir a obra, ok? Sim, gente, eu sou a pessoa mais acessível do mundo. Facinha, facinha, para perguntar qualquer coisa sobre livro, sobre dança, sobre qualquer coisa. Estou vendo o colega aqui, Lucas, né, que participou bastante, dizendo que eu escrevo à mão, mas também no celular. Eu também, eu fico apavorada se eu achar que eu vou perder uma ideia que eu acho boa. Às vezes até eu perco, né? Mas todas que eu posso, eu fico no celular. O celular, infelizmente, fica do lado da cama. E às vezes eu tô ali no quentinho, porque aqui é muito frio. Não tô nem querendo sair do cobertor, mas eu levanto, digito lá, eu tenho um bloquinho de nota para não perder a ideia. Não, E eu vou lá depois, pego a ideia e vira coisa boa. isso é Sempre, muito... quase sempre vira coisa boa. Às vezes eu deixo lá, pelo menos eu penso que estando lá não vou perder. Então faça isso. Quem quer escrever, faça isso. Isso é muito útil. E você sabe que no meu último livro, no meu romance, eu tinha um tempo que eu determinei para concluir, e o meu tempo, assim, é uma loucura, né? E eu não estava com tempo nem de digitar. Então, as ideias chegavam e eu não queria perder. Então, o que que eu fiz? Segue a dica, viu, gente? Eu fazia um áudio do que eu queria escrever e depois eu digitava esse áudio. E assim eu consegui terminar no tempo que eu determinei para poder escrever. Mas, assim, foi bem rasgado o meu tempo. É interessante, né? Porque inclusive, hoje eu atendi uns clientes e ele falou assim: Nossa, como é que nessa rotina toda você já conseguiu escrever 4 livros? Eu falei assim: eu escrevo assim, nesse meio dessa loucura que é a minha rotina. No meio de uma coisa e de outra, a ideia vem, eu não posso perder. Então, ou eu gravo um áudio, ou eu vou lá no celular e digito. Eu faço qualquer coisa, mas eu não perco. É bom não perder. É bom não perder mesmo. Até sonho. Até sonho. Dependendo do sonho, eu acordo de madrugada e eu anoto. Eu tenho sonhos muito sugestivos, às vezes. Eu acho que a gente não pode desperdiçar nada. É o universo te mandando uma mensagem. E a gente faz parte do universo, né? Essa comunicação direta de alguma coisa não é à toa. Não é à toa. Acredito muito nisso, no sussurro
no quase silêncio, né? A gente às vezes está no silêncio, mas aquilo ali tem alguma coisa chegando em nós que não deve ser ignorada. É Um olhar, verdade. às vezes, de alguém, né? Às vezes, um olhar de alguém. Às vezes, eu vejo uma pessoa sentada num lugar e eu fico tentando imaginar o que ela está pensando, sentindo, e eu não acho que é à toa esses encontros, não. É verdade. Cibele, eu nem sei como te agradecer de estar aqui, de conhecer você, de participar, né? Desse momento de troca, assim, que eu acho tão Sim. necessário. Assim. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela condução e que você continue também inspirando muita gente, porque você sabe que é inspiração, né? Obrigada, obrigada. Fico muito feliz. Obrigada, João. Que querido você. Muito obrigada a todos e todas. Então, não Aqui deixem de presentes, não pode deixem de falar. prestigiar a nossa literatura contemporânea, que está riquíssima. Essa literatura feita por mulheres, essa poesia feita por mulheres, né? Merecem sim serem lidas, merecem sim um espaço na sua estante, né? No seu Kindle, se for o caso. Não deixem de dar essa oportunidade, isso faz toda uma mudança na nossa literatura, na nossa história. Né? Em especial, falando de mulheres, estamos vivendo realmente um tempo histórico. Nunca tivemos tantas mulheres escrevendo, publicando e sendo lidas. Isso é que é mais lindo, né? Sendo lidas em vida. Então, contribuam com isso. Né? Então, adquiram um livro da autora, é uma forma também de apoio à nossa literatura. Compartilhem nos seus stories se gostou, compartilhe um verso, um poema que te tocou, marca a autora. Isso também é uma forma de fazer com que essa obra chegue a mais pessoas. E não te custa nada, são 5, 10 minutos do teu tempo. Então, isso vale muito a pena, tá? Então, muito obrigada, querida. Parabéns por essa obra maravilhosa. Obrigada, obrigada mesmo. Assim, com muito carinho, né, que eu falo do meu livro, é claro que eu fiz o que eu acho, né, que eu posso fazer de melhor nesse momento, né? Mas não posso deixar de agradecer cada um que está aqui, né, colegas conhecidos ou não, todo mundo mandando um abraço, um apoio. É muito importante. Vocês não sabem como é importante eu ver a carinha de vocês que estiveram aqui mesmo, que não puderam estar o tempo inteiro. E concordo com a Cibele, né, que se a gente faz uma ação, às vezes, de compartilhar, isso já ajuda muito a gente. Não só incentiva, como ajuda mesmo a chegar a outras pessoas. Só agradeço. Beijo grande, um Beijo. abraço. Boa noite.